Boa tarde a todos. Meu nome é Ruth. Eu trabalho aqui no Centro de Pesquisa de Obesidade e Comorbidades aqui do Unicamp. Além da pesquisa, a gente faz um trabalho de educação e difusão de conhecimento, e o evento de hoje faz parte desse trabalho. Atualmente estou como gestora dessa área, e a gente vai falar hoje sobre atividade física na primeira infância, né? Eu vou passar aqui para a Érica, que faz parte da coordenação da organização do evento, para apresentar aqui a nossa convidada. E obrigada pela presença. Ruth, coordenação é coisa nenhuma, eu sou a pessoa que fala mais, né, Ruth? Fala mais que quem manda aqui nessa história é você, só que você é quietinha, né? Ô, gente, então, eu sou a Érica, né, bióloga e pesquisadora aqui do Centro de Pesquisa em Obesidade e Comorbidades. Agradeço a participação de todos, especialmente da Caroline. Caroline, eu vou fazer sua apresentação agora para as pessoas. Quem que é a Caroline Fogagnolo? Acho que é assim que deve fazer a pronúncia do seu sobrenome, né? Ela é bacharel pela Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto em Educação Física e Esporte, Universidade de São Paulo, de 2017 a 2021, bolsista do Programa Unificado de Bolsas PUB no projeto de ensino dos esportes aquáticos, de 2017 a 2019, bolsista de iniciação científica, 19 e 20, voluntária no projeto de expressão corporal e dança da EEFRP USP, de 2017 a 20, bolsista do projeto PET Saúde, Programa de Educação do Trabalho, em 2020, atualmente é residente multiprofissional do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Criança, da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas, atuando como profissional de educação física nas áreas de educação física adaptada, pessoas com paralisia cerebral e mielomeningocele, bote adaptada, musculação adaptada e prescrição e orientação de exercícios para obesos e cardiopatas, nos ambulatórios de cardiologia pediátrica, obesidade pediátrica, ambulatório de adolescentes do Hospital das Clínicas da Unicamp, e de março de 2021 a março de 2022, ela foi profissional de educação física residente do Centro de Saúde São Marcos, em Campinas. Um grande prazer tê-lo conosco, o palco é seu. Muito obrigada pela presença, Caroline. Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite, Ruth, Érica, tá? É um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde a todos também. Espero que vocês gostem. Quero que seja um bate-papo, que a gente possa interagir, tirar as dúvidas e que possamos aprender juntos. Meu nome é Caroline, sou profissional de educação física e hoje falaremos sobre atividade física na primeira infância. Então, primeiro vamos começar falando um pouquinho do que é a primeira infância, né? Primeira infância é a idade entre o 0, desde o nascimento, até os 6 anos, né? Nesse período, o que acontece nesses primeiros anos de vida, né? O cérebro e as estruturas do cérebro, eles vão crescendo e eles vão amadurecendo, evoluindo muito rápido. Então, essa é a fase em que as crianças têm o maior número de desenvolvimento do cérebro, o maior número de conexões criadas. Nessa fase, então, a criança ela não vai ganhar altura, tanta altura quanto em outras fases da infância, né? Por quê? Porque o corpo ele está começando a se preocupar com esse amadurecimento do cérebro, né? Com o cérebro evoluindo. Então, esse crescimento bem devagarzinho permite a criança acostumar-se com o seu corpo, entender a sua posição no mundo, né? E por que eu estou falando isso, né? Como que isso está relacionado com atividade física, né? Porque como tem esse período de desenvolvimento do cérebro muito rápido e muito intenso, as crianças têm uma maior facilidade para aprender as habilidades nessa fase. O que são habilidades esportivas? É correr, pular, saltar, né? Então, todas essas habilidades têm maior facilidade para ser aprendidas nessa fase. Andar de bicicleta, aprender a chutar, arremessar uma bola, aprendizado a nadar, né? Começar a se movimentar nas piscinas. Então, o que é importante nessa fase? O incentivo. Por quê? Para que elas possam ter essas experiências, né? De brincar de bola, andar de bicicleta, entrar na água, para que assim elas possam aprender essas habilidades motoras que eu falei. Para elas possam correr, pular, o máximo possível. Por quê? Porque no futuro, elas
se a gente deixar para trabalhar essas habilidades mais para frente, por exemplo, vamos ensinar ela a andar de bicicleta mais velha, aos 10 anos, tal. É mais complicado, porque já é um período diferente, em que outras coisas são mais fáceis de aprender nesse período, não essas habilidades que eu quis dizer, tá bom? Ô, Caroline, será que isso aí tem implicação no futuro? Será que eu sou uma adulta um pouco mole, sedentária, porque na infância eu preferia costurar, brincar de boneca, essas coisas? Pode ser. É realmente isso, que quando a gente não aprende nessa fase desse período que a gente chama período sensível, né? O melhor período para você aprender a brincar de bola, arremessar, pular. Se você vai aprender depois, por exemplo, não sei nadar, não aprendi quando era criança e vou aprender quando adulto. Ou vou fazer balé quando eu tiver adulto. É mais difícil do que quando você começa quando criança, por conta disso, tá? Então, assim, a criança que já aprende desde essa faixa etária dos 0 aos 6 anos, é claro, né, que bebezinha tem as fases que eu vou explicar, mas quando desde os 5, 6 anos já começa a ser estimulada essas habilidades, elas vão ter facilidade no futuro com os famosos esportes, né? Se ela aprende a arremessar, ela vai ter facilidade com basquete, com o handball. Se ela aprende bem a chutar para o gol, ela vai se dar bem no futebol. E aquele que é incentivado a todas essas habilidades vai se dar bem em qualquer esporte. Por isso que é importante também a gente estar sempre estimulando as crianças a se movimentarem. Qual que é o papel dos pais, então, nisso? Oferecer oportunidades para incentivar essa prática de atividade física diariamente. Atividade física, ele tem que ir na academia? A criança tem que ir na academia? Não. O que é atividade física? Pular corda é uma atividade física? Sim. Né? Então, a gente tem que trazer essas oportunidades para a criança brincar por meio desse instrumento, que pode ser a corda, pode ser a bicicleta, né? Que a gente vai estar incentivando a atividade física delas. Então, a atividade física para a criança não deve ser algo muito rígido, de tipo, tem que fazer 3 horas de atividade física intensa, né? Aquela atividade que te deixa muito cansativo. Tem que fazer polichinelo, que é aquele movimento que a gente abre a mão e volta. Tem que fazer muitos pulos, Não, a atividade física ela tem que ser a brincadeira da criança, né? Todo esse período que a criança pega uma bola, começa a brincar, é o esporte dela, é como ela está se desenvolvendo. Se tiver como praticar a educação física na escolinha, ou se tiver alguma atividade na creche que é em outro período, deve sempre incentivar a criança a participar. Fazer com que elas gostem de se movimentar, gostem de brincar, né? Porque realmente tem algumas crianças que são mais preguiçosinhas nesse sentido, preferem ficar no celular e tal. Mas onde a gente começa a mudar esse pensamento e essa preferência da criança? Desde a infância dela. Para que ela goste de praticar esportes no futuro, ou para que ela goste de se movimentar no futuro, isso tem que começar na infância. Esse estímulo primeiro tem que vir até dos pais. Não necessariamente comprar, mas trazer ideias para eles brincarem junto de uma forma ativa, né? De uma forma que tenha movimento. Ô Caroline, até fazer uma participação aqui. Você falou dos pais, né? E celular, e eu estava lembrando exatamente disso, né? A gente tem essa disputa agora com celular, televisão, qualquer coisa que realmente atrai muito a atenção da criança, né? Uhum. Mas a partir do momento que você tira isso, né? Você leva a criança para o lado de fora, é muito natural que ela se movimente, né? Sim. Então, o pai às vezes fala, mas ele não gosta disso aí, mas tira ele de casa e leva lá fora, e não precisa fazer mais nada, não precisa ser você que vai inventar a brincadeira, né? A criança mesma já começa, o movimento é muito natural nelas, né? Mas a televisão, realmente, se der a opção, muitas crianças vão ficar sentadas vendo televisão, né? Isso, perfeito. Muitas vezes o que falta é um passeio no meio da semana, assim, para um parque, ou tentar que alguém da família leve o filho para passear na praça. Saindo também do ambiente, já incentiva a criança a se movimentar, né? Nem que for fazer uma caminhada, ou então brincar nos aparelhos que tem lá na praça, por exemplo. Tudo isso já traz um movimento para a vida delas. E uma coisa muito importante é a gente diminuir o tempo que a criança fica
muito agarrada na gente. Então, por exemplo, evitar deixar a criança o menor tempo possível nos carrinhos, ou evitar ficar pegando toda hora no colo. É claro que tem as fases, né? Tem fases que realmente isso é necessário, mas quanto mais possível a criança for livre para brincar no ambiente, né? Seja num espaço, seja num parque, seja na escola, seja na casa mesmo, tem que deixar a criança livre para explorar o ambiente mesmo, para andar para lá e para cá, subir, descer, pular. Tem que subir escada, descer escada, deixar ela tentar, né? Porque esses movimentos vão permitir que ela aprenda outros movimentos também. Então, por exemplo, ela precisa levantar a perninha para subir um degrau. E para descer o degrau, ela precisa ter força para fazer um salto, ou então descer devagar um e o outro, precisa ter um controle da musculatura nisso. Então, assim, parece coisa simples. Ela não vai conseguir, não, ela não vai conseguir subir esse degrau. Mas a gente tem que deixar ela tentar. É claro que oferecer ajuda, né, para que não tenha nenhum risco dela ter uma queda, dela cair. Mas tem que deixar a criança tentar explorar os movimentos, explorar o ambiente. E incentivar a autonomia dela. Por exemplo, a bola caiu no chão. O brinquedo dela caiu no chão. Eu vou lá e eu pego o brinquedo. Não, se o brinquedo tá longe, chama ela para buscar. Vamos buscar o brinquedinho? Vamos lá, então. Ela já se movimentou para pegar o brinquedo. Parece uma coisa boba, mas isso é importante para a criança ter autonomia também de fazer as coisas por ela. É claro, né, que tem os momentos da criança que a gente precisa acolher ela no colo, normal, mas sempre que possível deixar ela ao máximo livre. E, inclusive, para os bebês, a atividade física é importante, né? Vou falar um pouquinho sobre isso, apesar de ser um pouco mais difícil, né? Considerada a criança que já anda, pula, tudo. Mas por que é importante? Para que a gente tenha um bom crescimento da criança e um bom desenvolvimento dela. Deixa eu ver se não pulei nada. Não, tá certinho. Então, quais são os benefícios da atividade física nessa idade, né? Como vocês próprios já falaram um pouquinho, né? Melhora muito o sono, porque a criança gasta energia, ela passa um tempão aprendendo as habilidades, né? Ela tem que se dedicar para aquilo, o cérebro está trabalhando muito para aquilo, acaba cansando ela e aí tem um sono melhor, né? Ajuda a desenvolver, fazer novos amigos, né? Conhecer novas pessoas, a socialização que a gente chama, né? Ajuda no crescimento de músculos, de ossos, fortalecer os ossos. A saúde do coração, a atividade física sempre ajuda nisso. O funcionamento do cérebro, né? A atividade física, ela tem esse poder de melhorar as conexões do cérebro. Ajuda a diminuir a chance da criança ter uma obesidade no futuro ou estar acima do peso nessa idade, né? Porque a atividade física, ela tem um gasto energético aí, um gasto de energia maior do que a criança está acostumada num dia que ela não faz nada, né? Então, se é uma criança que é sedentária, por exemplo, que não fica muito no celular, é mais preguiçosa e tal, quando ela começa a fazer atividade física, ela começa a ter uma grande perda de peso nesse período. Por quê? Porque ela começou a ter um maior gasto de energia que ela não estava acostumada. E esse gasto de energia vai gerar um emagrecimento. Então, por isso que a gente vê as crianças que estão mais acima do peso, né? E rapidamente volta a fazer, começa a fazer atividade física e vê uma super evolução por conta disso. Aí eu trouxe um pouquinho da recomendação da atividade física, mas eu não gosto tanto de deixar isso muito preso, porque eu acho que cada criança, cada dia é diferente do outro, né? Tem dia que a criança tá super animada para fazer atividade física e ela faz, sei lá, 3 horas de atividade física. Tem dias que a criança não tá afim, né? Que ela faz 1 horinha, brinca lá, mas depois cansa, aí vai fazer as atividades da escola, vai dormir. Não dá, não consegue fazer atividade física. Então, assim, tem uma recomendação, mas eu vou pedir para que a gente esteja sempre aberto a entender o que cada criança prefere, né? Tem dias que ela gosta mais de atividade física, de se mexer mais, tem dias que ela gosta menos. E o importante é um equilíbrio, que ela não deixe de fazer atividade física, né? Para ter esse equilíbrio. Então, nos bebezinhos, crianças de até 1 ano, 30 minutos por dia na posição de bruço ou mesmo sentada, brincando com brinquedinhos, que aí ela se mexe, ela mexe o bracinho, mexe a perninha,
chama a atenção de um lado, ela tem que ir engatinhando até esse lado, pegar o brinquedinho e tal. Esses 30 minutos podem ser divididos ao longo do dia. Então, 15 minutinhos de manhã, 15 minutinhos à tarde. Esse tempo, quanto mais, melhor. Quanto mais a criança brincar com isso, melhor. Então, brincadeiras que estimulam a criança a alcançar, segurar, puxar, empurrar alguma coisa, engatinhar, rastejar. Rastejar, rolar, essas coisas já são para as mais velhas, tá? Para os bebezinhos, até o engatinhar. De 1 a 2 anos, pelo menos 3 horas por dia. Olha como já sobe mais a recomendação de atividade física, né? Então, brincar com bambolê, brincar de imitar animal, dançar, colocar uma música, né? Imitar a cobra, andar de bicicleta. É claro que na cidade não dá para andar de bicicleta, né? Vai ter que ter um apoio aí, uma bicicletinha pequena. Então, essas atividades. Aí de 3 a 6 anos a gente já tem mais opções, né, de atividade física, que a criança já pula, já corre. Então, para as crianças de 3 a 6 anos, essa aqui eu já obedeceria um pouco mais essa questão da atividade física, né? Porque essa fase é a fase que eu disse que é a melhor fase para desenvolvimento dessas habilidades, né? Ou arremessar, chutar bola, essas coisas. Então, pelo menos 3 horinhas por dia é importante que a criança esteja engajada, né? Esteja motivada a fazer essas atividades. Só que não precisa ser 3 horas seguidas, porque ela também não vai conseguir manter, às vezes, o foco 3 horas fazendo um exercício, né? Então, dividir isso, por exemplo, faz 30 minutinhos, aí dorme um pouquinho, ou vai almoçar, depois mais 30 minutinhos, vai de pouquinho em pouquinho, e não precisam ser atividades que deixam ela muito cansada, né? Pode ser brincar com bexiga, brincar na água, brincar de bexiga d'água, empinar pipa, que mais? Pular corda, como a gente tinha falado, pular um obstáculo, fazer um circuito em casa com coisas do dia a dia, brincar de música, de dançar, essas coisas. Então, pular amarelinha, né? Dá para fazer amarelinha em casa com giz. Caça ao tesouro é uma brincadeira muito legal, que a gente esconde o tesouro, esconde um objeto e a criança ela tem que buscar esse objeto. Isso faz com que ela explore o ambiente. Tá quente, tá frio, né? Para tentar achar. Ir até o mercado, a escola ou a creche a pé ou de bicicleta, no caso das mais velhas, junto com os pais, também é uma forma da gente incluir a atividade física no dia a dia. A gente chama isso de atividade física de deslocamento, né? Que a gente está indo de um lugar a outro e ao invés da gente ir de carro, de ônibus, a gente usa o nosso corpo para ir até lá. Então, é uma forma da gente melhorar, aumentar esse tempo de atividade física no dia a dia. Só que aí tem a questão, né? É um lugar adequado, é muito longe, é tranquilo para ir a pé, né? Tem essas questões que a gente precisa considerar. Estimular a criança, se for um lugar seguro, né? Uma travessa, brincar na rua, ter amiguinhos na rua, porque isso também a gente chama de cria um incentivo, né, para atividade física, porque geralmente na rua é mais fácil de brincar do que dentro de casa, né? Tem mais espaço. Só que temos sempre que tomar muito cuidado. E aí, no tempo livre, é o que eu tinha dito para vocês. Procurar ir até um parque ou uma praça que vocês moram perto para caminhar, andar de bicicleta, ou então só passear mesmo, né? E sempre que possível, perguntar como que tá a educação física na escola para as crianças mais velhas, né? Que já saíram da creche. Então, perguntar, filho, filha, o que você está achando da educação física? Você está fazendo essas atividades? Você está gostando? O que você faz na educação física? Porque muitas vezes, eu sei que existem algumas crianças que não gostam de educação física. Então aí, fala para o professor que não quer fazer educação física e fica lá sentadinho durante a aula. Às vezes dá uma desculpa, por exemplo, estou muito cansado, estou com dor na perna, não vou fazer aula hoje. E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes a criança aconteceu alguma coisa na escola, ou o professor deu algum exercício que ela não gostou, ou falou de um jeito que ela não gostou. Então é importante a gente perguntar como que está a educação física para saber como que está essa atividade física da criança na escola também.
né? Que muitas vezes a gente esquece de perguntar da educação física. Aí aqui as ideias que eu trouxe para vocês são o boliche com a garrafa PET, né? Em que pode ser aquelas garrafas de água mesmo, ou então as garrafinhas menores de água, e aí pode fazer uma bolinha, seja de papel, de EVA, com alguma coisa mais pesadinha dentro, ou então uma bexiga, enche a bexiga de areia, né? E aí tem que rolar a bolinha acertando as garrafas PET, né? Deixa as garrafas PET bem juntinhas. Outra atividade muito legal é preparar um balde sem nada dentro. E aí vocês têm que acertar a bola dentro do balde. Aí vai aumentando as distâncias. Então, por exemplo, agora a gente acertou a bola no balde dessa distância. E é uma distância menor, né? Que a gente está da bola, segurando a bola até chegar no balde. Aí, para ficar mais difícil, vamos ficar mais longe do balde. Mais longe do balde, a cada vez que vai acertando. Porque a gente está trabalhando a habilidade de arremessar, acertar e manipulação da bola, segurar, apertar as bolas, né? Isso está ajudando no desenvolvimento da criança. Passar a bola para o pai, para a mãe ou para algum amiguinho, jogar a bola do jeito que a criança preferir, tudo isso está estimulando ela, né? Uma brincadeira que eu trouxe aqui, que é para 3 pessoas, né? O bobinho. Então, são duas pessoas, uma de cada lado e uma pessoa no meio. E aí, você vai tentar passar a bola para outra pessoa sem que a pessoa do meio pegue a bola. Se ela pegou, aí troca os personagens. Chutar a bola para alguém. A corrida pedra, papel, tesoura é a corrida Joaquim Pô. Então, assim, vocês estão brincando, correndo, aleatório, e aí quando vocês se cruzarem, tem que fazer pedra, papel, tesoura. E aí quem errar o pedra, papel, tesoura, paga um mico, faz alguma coisa. Todas essas atividades são para a gente tentar incluir a brincadeira no dia a dia. O tira ao alvo, né? Então, se tiver como fazer de EVA, usa um palitinho, não sei, alguma coisa para acertar o alvo. Aí vem algumas coisas que eu queria trazer para vocês também, que é a gente estimular atividades, não só atividades só de pular, correr e tal, mas também atividades que trabalham os sentidos da criança, né? O olfato, né, de sentir os cheiros, a audição, de ouvir, o tato, a visão e o paladar, né, de sentir os gostos. Então, assim, estimular a criança a brincar com massinha, e aí faz um animalzinho com a massinha, do jeito dela, assim, mas isso a gente está trabalhando também a força nas mãos, né? Muito legal. E a criatividade. Brincar com tinta, desenhar com tinta no papel, em diferentes tipos de papéis, né? Se possível, numa lousa, alguma coisa que ela tenha que levantar o braço para escrever. Porque se a gente trabalha só com o que está na frente dela, que ela só olha para baixo e desenha, a gente deixa de estimular um pouco a parte dos braços, né? Então, quando a gente pede para ela desenhar em algo mais alto, ela trabalha essa força no braço, de ter que brincar com a caneta, com o pincel lá, e ainda com a mão alta, né? Adivinhar a comida ou algum perfume pelo cheiro. Então, ela fica com os olhos fechados, né? Ou então coloca uma faixinha para vendar os olhos dela, e aí ela tem que adivinhar o que é aquilo só sentindo o cheiro, só pelo olfato, né? Dá para fazer também alguns objetos domésticos de instrumentos musicais. Por exemplo, pegar uma panela e pegar uma colher de pau e fazer ritmos, né? Então, dá para a gente trabalhar isso, que a gente estimula também a audição da criança, né? A criação de ritmo. Ouvir, dançar música é muito legal. As crianças adoram estátua, adoram aquela música do Tchutchuê. Então, assim, isso é muito legal para elas. Pisar na grama, no cimento, na terra, isso é importante também, que é uma parte que eu queria chegar. A importância da criança andar descalço, né? Por que é importante isso, será? Para ter contato com diversas texturas. A Lucília falou assim, eu acho que tem desenvolvimento sensorial e arco do pé, alguma coisa assim. Exato, desenvolvimento sensorial. Isso, perfeito. Então, pisar na grama, pisar no cimento e na terra. Quais são as diferenças? A grama, ela tem aquela cosquinha no pé da criança, né? Que ela é mais
ela é leve, mas ela faz uma cosquinha no pé. O cimento, a criança estranha, né? Que é rígido, né? Áspero. E na terra, que é um pouco mais fofinho, a criança gosta de ficar colocando o pé cada vez mais para dentro da terra, né? Suja todas as unhas. Enfim, isso é legal para a criança desenvolver o equilíbrio dela. Essa questão sensorial vai facilitar ela para o andar, porque ela vai ter já contato com essas texturas, e ela não vai ter medo de pisar nos lugares. Então, tem criança que às vezes tem medo de pisar na terra, tem medo de pisar na areia, porque não teve esse contato quando era menorzinha. Então, assim, não tem limitação. A criança tem que experimentar várias texturas. Na praia, foi na praia, deixa andar no mar, deixa... É lógico, né? Cuidado, mas na areia da praia, assim, que tem a parte mais rasa, deixa colocar o pé para dentro, deixa fazer um buraquinho na terra. Isso ela está trabalhando a força do pé, ela está trabalhando o sensorial, está trabalhando o equilíbrio e vai ajudar ela em andar, em correr, tá? Além de tudo, estimular a escrever no chão, na terra, na areia, né? Que é o que eu falei para vocês, que é importante a criança ter bastante contato com as texturas. Principalmente em crianças com suspeita de autismo, a gente faz muito essa estimulação, porque são crianças que não gostam, né? Que têm mais dificuldade para isso. E a gente tem que começar essa inserção, começar a inserir essas sensorialidades para a criança desde cedo, para que no futuro ela também consiga lidar bem com isso. Ela não tenha dificuldade de lidar com isso. Trouxe essa foto que eu achei o máximo. E realmente a gente fica com medo, às vezes, da criança sujar, mas quanto mais suja, mais estimulada. Então, por que a gente precisa fazer atividade física, né? Para evitar um possível sedentarismo. Crianças sedentárias se tornam futuros adultos sedentários. E aí vem aquela série de doenças que podem acontecer, podem ter herança genética, mas muitas vezes são influenciadas por conta de maus hábitos, né? De alimentação ruim, falta de atividade física. Então, se a gente começa a incentivar as crianças a prática de atividade física desde cedo, vão ser adultos saudáveis com uma menor chance de doenças. Então, as dicas que eu trouxe, nem vou ficar martelando muito nisso, porque eu já falei. Para as crianças aprender as habilidades, elas têm que ser estimuladas. Ah, não, perdão. Essa parte que eu não falei ainda, desculpa, gente. Para aprender as habilidades, as crianças têm que errar. Então, já vi alguns vídeos que a criança, ela tá tentando subir na bicicleta, por exemplo, e logo algum adulto vai lá e já posiciona ela certinho na bicicleta. Isso não é tão legal porque a gente não deixou ela tentar antes. O aprendizado, né, o aprendizado motor, que a gente chama quando é nessa parte mais de habilidades motoras, ele tem que acontecer com muito erro. Então, a criança vai errar 10, 15, 20 vezes. Mas para ela conseguir, ela tem que ter tentado, ela tem que errar. A gente só vai ajudar quando ela olhar para você e falar, não consigo, preciso muito de ajuda. Mas não vai ser nas primeiras vezes. A gente tem que deixar ela um tempinho tentando, tá? Outra situação, por exemplo, subir numa cadeira. A criança tá lá tentando subir numa cadeira que é um pouco mais alta que ela. Ao invés da gente ir lá, pegar no colo e já colocar, tenta deixar ela subir sozinha. É claro, sempre fiscalizando para tomar cuidado para ela não cair, né? Não ter nenhum machucado. Mas se cair também, que não seja um lugar alto, não tem problema. Mas vamos ficar de olho aí nisso. É uma estratégia muito legal para a gente deixar a criança desenvolver muito bem. Esses dias eu até li uma frase, Carolina, que fala assim, não faça pelo seu filho aquilo que ele consegue fazer, né? Porque você permite que ele desenvolva autonomia, né? Perfeito. Nossa, gostei, perfeito. Exatamente isso. Ô, Caroline, essa história, né, você falou de deixar a criança errar, a tentativa, eu sempre penso isso, a quantidade de oportunidades que a gente perde para educar o filho todos os dias, né? Na hora de ir para a escola, que tem que estar com o horário, então tem que amarrar o cadarço dos sapatos, você vai lá e amarra, porque afinal, né, estamos com pressa. E quantas dessas não acontecem ao longo do dia, né? Quantas oportunidades a gente não perde? Ainda bem que tem infinitas oportunidades. Exato. E isso é uma questão que a gente, infelizmente,
tem que lidar, né? Que tem os horários, tudo, às vezes acaba fazendo por pressa. A criança precisa tentar, mas está lá num período muito corrido. Então, a estratégia que eu deixo, que pode ser uma solução para isso, é fazer essas atividades da escola, eu digo amarrar o tênis ou colocar a meia, que é difícil para a criança sozinho, né? Fazer em um período que não tenha pressa. Então, por exemplo, no dia a dia, beleza, faz lá. Só que aí tirar um horário à noite para treinar isso. Então, filho, vamos treinar um pouquinho, só a gente amarrar o sapato? Então vai, você põe a meia e aí a gente vai tentar amarrar o sapato. Se vocês quiserem, eu posso até dar uma dica aqui de alguns alinhavos, que são moldes para você ensinar a criança a amarrar o tênis, né? Eu, como profissional de educação física, trabalho bastante com isso, com a estimulação dessa coordenação motora fina, né? Então, eu mesmo comprei esses alinhavos para levar para as crianças, ensinar elas a amarrar o tênis. Mas isso os pais também precisam estimular a elas cada vez mais tentarem. Tira o cadarço inteiro do tênis e coloca tudo de novo, né? Para as crianças de 5, 6 anos, né? Então, assim, isso é importante. Ter um tempo para fazer as atividades que a correria não deixa a gente fazer com calma e não deixa que a criança faça. Então, tentar tirar um tempinho para treinar isso no final de semana, ou uma vez à noite. Não precisa ser todos os dias, né? Mas tirar um tempinho para isso. Caroline, eu vou fazer aproveitando, né? Na faixa de 1 ano e meio, 2 anos, a criança começa uma tentativa de querer escalar as coisas, né? Então, começa a subir escada, começa a subir em cadeira. Uhum. A gente vai lá e investir a criança, né? Interrompe aquele movimento. E eu não sei se você tem alguma sugestão para a gente não tirar a criança, mas que ela consiga fazer isso com segurança, porque a gente vê que é uma necessidade. Mas acaba que também a gente fica com certo medo, né? Sim, sim. Olha, o que eu sugeriria é sempre analisar com calma. Então, por exemplo, você viu a criança subindo na cadeira. É uma cadeira alta? Ela tem risco de cair? Se sim, vai perto dela, segura ela em alguma parte do corpo e ajuda ela a fazer o movimento, nesse caso. Agora, se é uma cadeirinha que não tem perigo ela cair, ou se ela cair ela não vai machucar porque é uma distância muito pequena, deixa ela tentar. Então, assim, é sempre importante a gente dar suporte para a criança, né? Para ela também não ficar insegura, porque muitas vezes ela não vai nem tentar porque ela tá com medo. A gente tem que dar o suporte para a criança, mas deixar que ela faça sozinha. Então, dá a mão para ela se ela tá com dificuldade e tal, mas evitar que, por exemplo, o meio-fio da sarjeta é um lugar perigoso dela subir? Depende. Se é um lugar que está passando o carro, com certeza, está passando bicicleta. Mas se vocês estão no condomínio ou andando num lugar que está bem tranquilo, num parque que está bem tranquilo, deixa ela subir ali na sarjeta e se equilibrar. As crianças adoram fazer isso, né? Como se fosse uma plataforma de equilíbrio. Ela vai, põe um pé, põe o outro na frente. Eu mesma fazia muito disso. E é importante deixar que elas façam isso. Ou então, se for um lugar, uma sarjeta mais alta, dá a mãozinha para ela e ameaçou cair, segura ela. Então, assim, a gente também tem que ter esse feeling de ver se o lugar se o que ela está subindo, o que ela está movimentando é perigoso ou não. Se for perigoso, a gente vai lá e dá o suporte total para ela. Se não é, a gente deixa ela tentar. Ajudou um pouquinho? Não, obrigada, é isso mesmo. Supervisão, né? Aí uma outra dica que eu queria dar, que é um pouco difícil, eu entendo, mas evitar chinelos, crocs e sandálias quando for para um lugar que a criança vai ter a oportunidade de se mexer, de andar para lá e para cá. Por exemplo, vocês estão indo conhecer um parque. Nesse parque, a criança vai poder andar para lá e para cá, brincar para lá e para cá. Evite, então, colocar um crocs ou uma sandália ou um chinelo. Tente, então, colocar um tênis. Por quê? Porque, geralmente, esses sapatos, os chinelos, os crocs, eles ficam mais soltos no pé da criança. Com isso, ela fica mais insegura para andar, para correr, e aí ela acaba não explorando tanto o ambiente quanto ela poderia se ela estivesse de tênis, né? Então, elas têm menos confiança para explorar o ambiente, elas estão inseguras.
Já o tênis, a criança pode pular, pode correr, que ela não vai nem sentir. Ou então, o melhor mesmo é descalço. Só que tem lugares que realmente não dá, né? Então, o chinelo evitar ao máximo quando a criança vai num lugar que ela tem essa oportunidade de correr para lá e para cá. Tá bom? Ô, Caroline, mesmo o tênis, né? Você sabe que a Isabela, desde pequenininha, ela usa uma determinada marca aí, que é um tênisinho assim de neoprene, sabe? Que você enfia ele é super confortável no pé, que a sola é uma coisa que dobra, entendeu? Porque não adianta nada ser um tênis também que tem um solado grosso, né? Sim. Que às vezes aquilo lá pesa no pé da criança e tudo. Eu sempre pensei nisso, nesse conforto que você fala. Eu para as pracinhas com a Isabela, assim, durante a pandemia, e com roupa confortável, sabe? Tipo, com legging, né? Eu vejo muita mãe, às vezes, com aquela roupinha bonitinha, vestidinho, que a criança não sabe se ela escorrega, se ela segura a saia para não mostrar, você entendeu? Se não enrosca a sandália, né? Eu sempre pensei nessa questão do conforto. E esses tênis de neoprene, eles são bem bons mesmo, assim, dá um movimento bem livre para a criança, sabe? Perfeito. E é realmente isso. Muitas vezes a criança tá linda, tá super arrumadinha, tá lá com uma sandália da moda, tá com uma saia maravilhosa. Só que ela não pode brincar no playground, que aí, né? Ela fica incomodada. Então é muito importante a gente sempre pensar no conforto delas também, que, querendo ou não, isso interfere muito na atividade física, no movimento dela. E aí, para finalizar já, o tempo de eletrônicos. Eletrônicos a gente considera celular, computador, TV, tá? Infelizmente, eles não estimulam a coordenação motora fina, que é o movimento, aqueles movimentos mais de escrita, de desenho. Por usar os dedinhos, muita gente acha que ele facilita, ele estimula a coordenação motora. Mas não. É claro. Aquele comentário assim, né, que o adulto que conheceu o celular já adulto fala, nossa, mas ele já sabe mexer no celular. Mas mexer no celular é fácil, né, gente? Amarrar tênis que é difícil. Exato. E uma pesquisa recente mostrou que acho que quase 60% das crianças da Inglaterra não sabiam amarrar o tênis com 6, 7 anos. Mas todas elas sabiam mexer no iPhone e fazer coisas absurdas assim no iPhone. Postar uma foto no Instagram, sabe? Com muita pouca idade, elas sabem mais que a gente. Muito mais que a gente. Sabem truques, né? Só que não sabem amarrar um tênis. Não tem... Tem muita criança, adolescente, assim, de 12 anos, que não sabe andar de bicicleta, que não sabe pular corda, não sabe correr direito, corre arrastando os pés. E aí, o que acontece? Sabe tudo sobre tecnologia, mas não tem esse desenvolvimento. E é muito triste, porque aí a gente vê a obesidade presente, a gente vê diversas doenças que vão surgir no futuro por conta desse sedentarismo, né? Então, até 1 ano, a gente contraindica dar telas para criança, nem TV. De 2 até 5 anos, elas podem usar 1 hora por dia, né? Acima de 6 anos, 2 horas por dia. E aí, o ideal é que, a partir dos 12, pode usar até 3 horinhas, mas ideal que fique nas 2 horas, né? O que é bem difícil, é um tempo que a gente considera até hipotético, né? Porque é difícil a gente ficar controlando por horas, só que tem que ficar de olho. Viu lá a criança há muito tempo, já tem que chamar a atenção dela pede para ir brincar, ou vai fazer uma tarefa da escola, ajudar nas coisas da casa mesmo, né? Que seja simbólico, por exemplo, só guardar um brinquedo e tal, mas tirar ela daquele celular é o mais importante. E os excessos é o problema, né? Não tem problema ela ver um pouquinho de TV ou mexer um pouquinho no celular. O problema é o excesso, ela viciar naquilo. Que aí sim vai interferir no comportamento dela. Vai interferir até nessa preferência de atividade física dela. Aí aqui eu trouxe as referências para vocês. Eu usei bastante do Guia de Atividade Física para a População Brasileira. E Neurodesenvolvimento na Primeira Infância, aspectos significativos para o atendimento escolar na educação infantil, da Lívia Crespi. Gente, fantástico, não acredito. Igual o guia, aquele guia alimentar para a população brasileira, que o guia também meu Deus, de atividade física, achei fantástico. Vou até ver isso.
Pode ver, tem só digitar Guia de Atividade Física para a População Brasileira que você acha o PDF. Que legal! Ele foi criado em 2020, 2021. Aí ele foi liberado para a população mesmo em março de 21. Então é super recente. Teve até um congresso recente que eu fui, que o pessoal que escreveu o Guia de Atividade Física estava lá. Nossa, foi muito bacana, assim, a troca que eles trazem, né? Que muito se fala de atividade física para a população brasileira no sentido da importância, né? Só que, às vezes, a gente tem que considerar que, infelizmente, a atividade física, para algumas pessoas, não é uma questão de escolha. Por quê? Por exemplo, pessoas em situações de muita vulnerabilidade, por exemplo, que moram nas favelas lá de São Paulo, Paraisópolis, por exemplo, é muito difícil você ter um espaço para a prática de atividade física, né? Muitas vezes é perigoso. Então, assim, tem casos e casos que a gente tem que ter compreensão na hora de falar sobre isso, né? Então, sempre que possível, buscar um espaço na escola para fazer atividade física, já que não tem tanto espaço para fazer em casa. Então, tem situações aí que a gente precisa se atentar nesse sentido. Eu acho que é algo que a gente, às vezes, para pensar que a atividade física é uma obrigação, é um dever, só que muitas vezes algumas pessoas não têm escolha, né? Que pela segurança, a atividade física às vezes fica para trás. Só que se for uma situação tranquila, igual eu comentei com vocês, a atividade física é muito importante para o bom desenvolvimento da criança. Aí eu trouxe aqui, se vocês quiserem me seguir no Instagram, se quiserem tirar alguma dúvida depois que vocês ficaram, pode me mandar um e-mail, tá? Eu estou disponível para atender vocês e conversar e bate-papo, adoro bate-papo, tá bom? O Caroline, o Rodrigo, JP, ele fez um questionamento que eu não sei se ele está na reunião, se ele quiser abrir o microfone, Rodrigo. Eu estou aqui. Pode falar diretamente com a Caroline, tá bom? É o seguinte, Caroline, eu vou ter um bebê agora. Eu queria saber se é recomendado, depois que ele tomar as vacinas, eu entrar com ele na piscina para ele se adaptando ou somente numa escolinha de natação com um profissional? Com qual idade você queria pôr ele na natação? Não sei, depois das vacinas, acho que uns 4 meses. Rodrigo, ele não nasceu ainda, é isso que você está falando? Isso, ainda não, ainda não. Beleza. Já tá pensando na natação. Ah, sim. Eu sou suspeita para falar. Eu não fiz a natação quando pequena, mas hoje em dia a natação é uma das minhas paixões. Eu recomendo, assim, muitas crianças começam desde 1 ano e meio, 2 anos, tá? Então, depois que já tiver com as vacinas, já pode começar a natação, tá? Só que como que acontece a natação nessa faixa etária? É junto com o pai ou com a mãe, tá? E é super tranquilo, é mais para criança, a gente chama de adaptação ao meio líquido, né? A criança adaptar à água. Então, nesse sentido, é bem tranquilo. Então, a partir de 2 anos já pode, beleza? Aí procura uma escolinha de natação. Mas, por exemplo, eu tenho a piscina em casa, eu posso entrar com ele sem aula, assim, só para ele se adaptando ou não? Pode sim, tá? Sempre com bastante cuidado. E a criança em si, ela já... Como que ela aprende, né? A bloquear a respiração, a prender a respiração? Quando a gente coloca ela na piscina a primeira vez, o primeiro mergulho é fundamental para ela. Então, basicamente, você vai segurar a criança, descer ela devagarzinho, afundar e já subir de novo. Essa é a forma que ela aprende a controlar a respiração na água. Ah, entendi. Meio Só não esqueça o protetor solar, né, Caroline? Importante. Sim. E depois das vacinas, né? Melhor. Melhor. Tá, não, beleza. Obrigado, viu? E uma coisa que eu esqueci de dar ideia é o giz. Comprar giz para as crianças, deixá-las escreverem no chão. Quando for cimento, um chão que possa rabiscar, né? Isso é muito legal para elas. Simular um bambolê, né? Fazer vários círculos de giz, vários bambolezinhos imaginários para a criança pular, é bem legal. Caroline, lá no seu Instagram, você dá ideias assim de brincadeiras ou não? De brincadeiras, eu confesso que não, porque não dá tempo, mas eu posso pensar, tá? É que na correria, assim, eu posto muito pouco sobre as brincadeiras, né? Que às vezes não dá tempo de gravar e tal. Mas eu posso pensar em gravar algo do tipo. É sempre importante a gente também evitar aqueles brinquedos comprados, né? Que a gente gasta rios de dinheiros, mas a criança não tem tanto interesse. Porque o mais criativo é mais interessante para ela.
Então, por exemplo, as ideias das garrafas PET, às vezes é mais legal do que o bolichão lá, bonitinho. E a criança consegue usar para várias coisas, né? Então, é claro que tem muitos brinquedos funcionais e super legais que dá para comprar, como esses alinhavos, né, que são de amarrar o tênis. Mas quando é um brinquedo que dá para fazer de forma reutilizar outros materiais, é mais legal que a gente use os reutilizáveis, que a criança gosta Caroline, mais. essa história de pular obstáculo, minha filha é apaixonada. Minha casa, o quintal está em reforma já tem 4 meses, sabe? Aí esse dia, mamãe, vamos brincar de pular obstáculo? Eu coloquei tijolo, assim, ela saiu olhando, né? Brincava, sabe, de fazer 8 em volta do tijolo, depois pular. Gente, mas ela suou até assim grudar o cabelo na cabeça, sabe? Ficou brincando, não queria parar de brincar, o que você falou, né? Às vezes a gente improvisa ali, a criança mais se diverte, cansa do que o brinquedo comprado, né, Carolina? Exatamente. Uma ideia muito legal para o que você falou do circuito é contar o tempo da criança. Então, a primeira vez ela fez em 15 segundos. E aí, reproduz isso. Vê se ela faz em um tempo menor. Estimula ela. Vai, filha, agora você vai fazer em menos tempo. Vamos contar. Porque isso vai motivando ela a querer fazer cada vez melhor essas habilidades. Então, por exemplo, se o circuito envolve pular num pé só, e ela vai mais rápido quando ela está bem concentrada e equilibrada. Então, ela vai fazer bastante força para se equilibrar, para ela não cair e perder tempo. Então, aí, com isso, a gente também estimula a criança melhorando cada vez mais seus movimentos, aperfeiçoando seus movimentos, né? Carolina, outra coisa muito importante que eu pensei aqui agora, quando a criança já está na escola, participa assim, de festivais, às vezes, né? Ensinar as nossas crianças a reconhecer aquele, de repente, sei lá, na competição ganhou o primeiro lugar, olha, filho, depois você pode treinar bastante, você pode conseguir também, sabe? Incentivar esse tipo, assim, de cumprimento, como é bacana, né? Ou na natação, às vezes tem no final do ano, né? A criança nem sempre chega em primeiro lugar, ok, beleza, o que vale é competir, parabeniza quem ganhou, e você vai ter outra possibilidade também. Eu acho que é importante para a formação, assim, do caráter do cidadão, né? Eu acho que é legal sempre reforçar isso com a criança, né? Com certeza. Na faixa, assim, de até uns 12, 10 anos, não é legal incentivar a competição, né? É legal que a gente sempre incentive a participação da criança nos esportes, né? E que participe em competições também, mas que a gente não dê a ênfase para o resultado, né? Então, filha, você ficou em primeiro lugar? Parabéns, mas isso foi uma consequência do seu esforço. Não é algo que você é melhor em tudo, em todos os lugares, né? Porque senão a gente cria uma ideia de... A criança, ela acaba criando uma imagem dela que talvez ela nunca vai errar, que ela sempre seja perfeita em tal esporte. E aí ela se frustre no futuro com isso, né? Então, a gente sempre tem que parabenizar pelo esforço dela, pela dedicação dela, e não uma questão de você sempre vai ser a melhor, porque senão a gente cria essa ideia da criança, quando ela tiver um desempenho ruim, ela vai ficar muito frustrada, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso também. Mas é legal sempre que ela exalte as outras crianças também, tipo, vamos dar parabéns para fulana, ela foi super bem nesse. Oi, nossa, como ela tá nadando legal, você também tá, né? E evitar comparações. Por exemplo, a Júlia, nome hipotético, a Júlia já tá andando e ela tem 1 ano. Mas a Maria, de 1 ano e 6, ainda não andou. Você tem que fazer isso, isso, isso. Mas não deu certo. Então, assim, essas comparações são complicadas, né? Porque, assim, quem pode falar se a criança está com um atraso ou não no desenvolvimento é um profissional da saúde, né? Mas evitar, entre vocês pais, fazer comparações com outras crianças. Ou então, a Júlia é muito boa em matemática, ela é muito melhor que minha filha em matemática. E falar para a filha, filha, nossa, a Júlia foi muito bem em matemática, mas você não consegue matemática? O que está acontecendo? Isso, infelizmente, faz muito mal para a criança, né? Ser comparada com outras crianças pelos pais, no sentido de vangloriar sempre a outra criança e ela ser deixada de lado. Isso aconteceu comigo na minha infância, uma amiga minha, que a mãe dela sempre comparava eu com ela.
E aí ela criou um ódio por mim, porque a mãe dela sempre exaltava a mim e dizia que ela tinha que ser igual a mim. E aí criou um ódio dessa amiga minha por mim, que nem é amiga hoje em dia, né? Mas criou um ódio mesmo. Aí faltou sensibilidade, né, Caroline? Então assim, é complicado isso. Essas comparações são bem sensíveis para a criança. Caroline, pensando nessa questão de esportes para criança pequena, na faixa de 5 anos, assim, a gente pode colocar a criança em esporte como natação, em capoeira, em vários, é melhor focar num só? Ou depende da abordagem, da aula? O que você sugere nesse sentido? Se você tiver oportunidade e condições, põe na maior quantidade possível de coisas. Assim, cuidado para não sobrecarregar a criança. Por exemplo, ela faz 5 atividades. Não, aí já é muito, né? Então, por exemplo, faz natação, judô e dança. Beleza, ótimo. Agora, se faz vôlei, futebol, natação, judô, dança, aí acaba sendo muita coisa para a criança. Então, 3 atividades, no máximo 4 é legal para a criança. Para que também ela tenha o período dela de descanso, de brincar em casa, isso também é importante. Mas pode sim. E vendo também a aptidão, né, Ruth, eu acho. Então, às vezes coloca, né, e vê que a criança não vai bem numa coisa, prefere outra. Para que ela experimente várias esportes e se interesse talvez por algumas por frente. E na questão da criança que já está no sofá ali da sala, mesmo sem ver TV, e você não consegue convencer ela a sair para a rua. Acho, não sei se só em casa, na faixa de 5, 6 anos, começa uma fase do tédio, né? Tenho impressão. E como cativar a criança, não sei, fazer esse tipo de material com ela para jogar junto. Então, uma estratégia que eu geralmente sugiro é estabelecer algumas regrinhas. Então, por exemplo, a gente vai fazer 1 hora de atividade ou a gente vai fazer 1h30 de atividade. Essas atividades podem envolver as brincadeiras, né? Pode envolver essas atividades que eu dei os exemplos. E aí, depois que der 1h30, a criança vai ter 10 minutinhos para mexer no celular. E aí a gente vai falar, agora você tem 10 minutinhos para mexer no celular antes de você, por exemplo, ir me ajudar com as coisas de casa. Então, ajudou nas coisas de casa? Agora você está livre para ver TV. Você tem o tempo que você quiser. Mas estabelecer esses limites de tempo e deixar isso claro para a criança, agora é hora de brincar, agora é hora de ver TV, depois você pode mexer no celular. A criança ter isso claro, ela sabe que ela vai ter um tempo para mexer no celular ou para ver TV. Porque muitas vezes se a gente chama ela numa hora que ela não quer, ela não sabe se ela vai voltar para lá, se você vai deixar ou não ela voltar para lá. Então ela vai querer se garantir naquele momento. Então é legal a gente mostrar para ela como que vai ser esse dia, como que vai acontecer isso, para ela saber que horas que ela vai poder voltar a mexer no celular de novo. É uma estratégia que ajuda. Colocar essa hora da atividade na rotina, né? Isso. Agora é a hora da atividade. Isso. Pode até, se quiser, pegar uma lousinha, aqueles quadro branco, e colocar o horário da atividade física. Às 3 horas, nesse dia, e nesse dia, e nesse dia, vai ser a atividade física, que vai ser as brincadeiras. É o horário da atividade física, sem celular, sem nada. Aí depois, por exemplo, vocês podem combinar de fazer alguma receita culinária, né, juntos. Que aí é alguma coisa que vai motivar a criança a esquecer o celular, né? Então, tudo que a gente puder estimular ela, que nem precisa ser tanto de exercício, pode ser a massinha, pode ser a tinta, pode ser o giz, desenho. Quanto mais a gente oferecer, quanto mais tempo a gente deixar disso, e menos tempo de a criança ter um tédio, melhor. É claro que ela tem que ter o tempo que ela vai brincar sozinha, que ela vai estimular a criatividade dela, isso sim. Mas enquanto você está lá e você está disponível, tenta interagir com ela nessas brincadeiras. Parece que não, mas é importante a gente brincar com a criança e a criança ter a sua atenção. Porque muitas vezes ela não vai querer que você faça a brincadeira com ela ou que você participe da brincadeira dela. Mas você acompanhando ela já está de bom tamanho para ela, né? Muitas vezes a criança só quer a presença lá da mãe. Então,
ou do pai, né, nesse sentido. Carolina, então, as perguntas aqui, eu vou pedir para a Lívia abrir o microfone, mas antes eu vou até comentar com você esse negócio que você falou, que a criança às vezes quer brincar, às vezes não. A minha filha, às vezes, ela quer que eu brinque com ela, às vezes ela quer brincar com os amigos imaginários dela, que ela tem vários, e cada hora tem um nome diferente. Entendeu? Aí eu falo assim, nossa, mas minha casa está cheia de crianças, gente do céu, e falo os nomes, né, dos amigos. Lívia, querida, você consegue abrir seu microfone? Você quer falar ou você quer que eu leia? A Lívia está falando o seguinte, Caroline, eu tenho uma filha de 5 anos que me pede para fazer balé. Coloquei numa aula mais lúdica, mas ela quer aula com barra e tudo mais. Acho um pouco pesado a aula de balé tradicional para essa idade. O que você pensa a respeito? Bom, eu sou professora de balé também, né? Então, assim, eu sei um pouco sobre isso, vou dar a minha opinião, tá? A gente tem algumas classificações quando a gente fala de balé. Até os 5 anos é considerado baby class. O que é o baby class? É a aula de balé para crianças voltada à ludicidade. Então, é recreação, é atividades que estimulem essas habilidades motoras que eu falei para vocês, que é o pular, o saltar, saltar um obstáculo, né? São essas atividades. E a musicalidade, a criança vai começar a ouvir as músicas de balé, vai começar a aprender as posições. Só que o que acontece? A barra, geralmente ela é inserida a partir dos 6 ou 7 anos. Porque a barra exige movimentos mais complexos. E existe um certo controle postural da criança, que ela, antes dos 6 anos, não tem. Ela não tem essa musculatura formada ainda para se sustentar só na barra. Porque a gente pode até começar aos pouquinhos e tal, mas é muito raro que um profissional comece nessa idade, 5 anos, com a barra. É no ano seguinte ou depois. Aí o que você pode explicar para ela é que tudo tem seu tempo, né? Que logo ela já vai passar para essa fase da barra, que é assim mesmo. Isso me lembrou a situação das crianças com 10 anos, ou não, mentira, 8 anos, vamos considerar, que querem subir na sapatilha de ponta. Ah, mamãe, papai, eu quero subir na sapatilha de ponta, eu quero fazer aula de sapatilha de ponta, que, para quem não sabe, é aquela sapatilha de gesso, né? Que é o sonho das bailarinas. E muitas vezes a professora fala que não está na hora ainda, que não dá para pular essa fase, né? E realmente é isso. A criança, ela tem uma fase que ela tem a musculatura e a parte óssea desenvolvida para isso, e tem idade que ela não está desenvolvida para isso ainda. Então, cada coisa tem seu período, cada coisa tem seu tempo. Então, a minha sugestão é explicar para a criança sobre essa questão do tempo, que a gente tem que esperar que vai chegar a hora dela ir para a barra, mas ela tem que ter paciência, tem que se dedicar nessa parte, porque cada vez vai ficar mais difícil. Então, ela está querendo pular a parte fácil e ir para a parte difícil. Se eu fosse ela, eu ia querer ficar na parte fácil. Então, a Lucília está perguntando para uma criança de 3 anos que frequenta a escola em período integral, qual que é a frequência recomendada para uma atividade física direcionada? Por exemplo, natação, 1 ou 2 vezes por semana, qual que seria a frequência? Tá. A natação pode ser 2 vezes na semana mesmo, porque é uma rotina já puxada, né? Para criança de 3 anos, ela frequenta o período integral todos os dias? Como que é? Você quer completar, Lucília? Mas eu acredito que sim. Porque se for todos os dias, experimenta 2 vezes na semana, mas cuidado para não... Se você vê que a criança está ficando muito cansada, volta para 1 vez por semana. Porque isso é muito pessoal também da criança, né? Às vezes ela vai se adaptar, às vezes não. Às vezes ela é uma criança que já chega muito cansada e não, né? Mas o ideal é quanto mais melhor. Aí você vai vendo como ela está se sentindo com isso. Muito, muito, muito obrigada por tudo, Carolina, e todas as pessoas que participaram. Então, nos sigam lá nos nossos canais, nas redes sociais, para saberem dos próximos encontros. Obrigada, Carolina. Até mais. Boa tarde. Obrigada a vocês.